Boa noite, pessoal. Bem-vindos à primeira edição do Papo com Pancho, um programa que eu criei aqui na internet, né, no Facebook e no YouTube, mais especificamente, para conversar um pouco com pessoas que fazem de Blumenau uma cidade mais interessante, trazer mensagens para vocês e notícias, e coisas leves também, por que não, sobre a nossa cidade. O foco é a nossa cidade e é isso que a gente vai ter aqui toda terça-feira à noite, às vezes variando um pouco o horário, das 7h30 às 8 horas, a gente vai ver de acordo com a disponibilidade do convidado. E como a gente está vivendo essa época diferente, que não gostaríamos de viver, mas temos que vivê-la, eu não podia fechar os olhos no primeiro programa para isso e tive que trazer, claro, alguém para falar um pouco sobre Covid-19, sobre novo coronavírus, especialmente relacionado a toda a rotina da nossa cidade. E por isso mesmo eu trouxe hoje o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, que gentilmente atendeu aí o convite para participar do primeiro Papo com Pancho. Boa noite, prefeito Mário Hildebrand. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite para estar aqui na primeira edição do Papo com Pancho. Boa noite, Pancho. Boa noite a todos que estão ouvindo aí a primeira edição do Papo com Pancho. Obrigado aí pela grande oportunidade de termos mais uma live aí, mais um momento para conversar com a cidade de Blumenau e trazer algumas informações atualizadas do Covid. Aqui eu estou sem máscara porque acabei de chegar em casa, vim correndinho aqui, para estar num ambiente um pouco mais tranquilo, um pouco mais confortável nesse momento aí para conversar com vocês e até acompanhar um pouco a minha família. Bacana. O senhor acabou de sair agora da live que o senhor tem feito diariamente desde o dia, sei lá, dia 17, 16 de março, né, quando começou toda essa função em torno da pandemia aqui em Blumenau especificamente, né? E eu ouvi, estava acompanhando um pouquinho da sua fala e da fala do secretário de Saúde, Winneton Krambeck, sobre a questão do transporte público, que é uma das coisas que mais aflige o blumenauense hoje, porque muita coisa está funcionando, né, prefeito? Lojas estão funcionando, as empresas estão funcionando e as pessoas têm dificuldade na locomoção, principalmente de casa para o trabalho e do trabalho para casa, né? O governo do estado baixou um decreto essa semana liberando aí para as prefeituras a decisão de retomar ou não o transporte coletivo, retomar ou não outras atividades que estão suspensas, né? O que a prefeitura de Blumenau está pensando em relação ao transporte coletivo? O senhor adiantou já que a ideia é retomar o serviço na próxima segunda-feira, é isso? Isso. Primeiro, só para um parênteses, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. A questão do liberando não é bem assim, né? Do decreto do governo do estado. Eu acho que esse é um assunto à parte, né? Mas vamos falar do transporte coletivo. A gente teve uma reunião hoje, na qual eu participei, apesar de que a equipe, o secretário tem participado dessa discussão, também o Éder também tem participado, o Paulo Costa, então tem uma série de pessoas trabalhando nessa construção. O secretário de Saúde também participou desse debate já, a Jaque, que é a nossa diretora de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, também tem acompanhado essas discussões. Então foram várias reuniões e hoje eu tive a oportunidade de estar em uma delas, onde nós conversamos com o Blumob uma série de ações para a retomada do transporte coletivo na cidade de Blumenau. A perspectiva, Pancho, e todos que estão nos assistindo aí nesse momento, é que essa retomada aconteça no dia 8. Eu digo perspectiva porque até aqui está tudo bem encaminhado, mas há sempre algumas ações que podem, evidentemente, trazer algum problema. Então, a gente vai bater o martelo aí provavelmente só na sexta-feira em relação a esse tema, ou até sexta-feira. Essa reunião traz algumas questões importantes, entre elas que a gente vai, nesse período, abortar as gratuidades. Prefeito, é extinção das gratuidades? Não. É um período no qual a gente vai fazer uma avaliação desse processo. Esse período pode ser uma semana, 2 semanas, 3 semanas, né? Nós vamos trabalhar a questão, em especial, quando eu falo das gratuidades, a principal delas é a terceira idade, né? A gente quer aqui, acho que a maior suspensão dessa gratuidade é para que o idoso fique em casa, né? Então, nós estamos aí, de fato, preocupados com as pessoas acima de 60, 65 anos, em especial, que têm gratuidade, que elas de fato fiquem em casa. Preciso ir no médico. Aí nós estamos trabalhando como vamos fazer esse link para liberar que o idoso vá no médico. Então, esse é um ponto aí que a gente também tem que avaliar. Médico, quando eu digo, não é o SF perto da casa dele, é a policlínica, ou às vezes até no hospital. Então, ou no AG, que às vezes é um pouco mais distante da residência dele. A questão do não uso do dinheiro dentro do ônibus, né? Então, vai ser proibido, então? Nessa fase inicial vai ser suspenso, proibido, tendo antes. Mas no terminal você pode pagar com dinheiro,
porque você entrou na catraca do terminal, paga, ali vai ter uma pia para lavar a mão, vai ter álcool em gel, você já higieniza e entra dentro do ônibus. Então, nesse sentido, na entrada do terminal, tem toda a condição. Agora, dentro do ônibus, você pegou o dinheiro e botou a mão no bastão ali, você já contaminou o local. Então, a gente vai tentar diminuir os itens contaminantes nesse processo também. São recomendações, inclusive, da própria vigilância. O que nós estamos trabalhando é a questão da lotação dos ônibus. Quando falamos do retorno do transporte coletivo, nós estamos definindo o percentual de ônibus que vão retornar e também o percentual de ocupação dentro dos ônibus. Primeiro, nessa fase inicial, até que a gente consiga, lá no interior, a gente diz até que as melancias se assentem na carroça, né? Então, a gente precisa trabalhar essa fase inicial para sentir o tamanho da vontade da população de Blumenau usar o transporte coletivo. Por que eu falo isso? Nós temos acompanhado, os secretários têm acompanhado aí essa questão do transporte coletivo a nível de Brasil, num colegiado de secretários. Tem cidades com 70% rodando e 30% dos passageiros. Então, o máximo que está sendo utilizado é 30% dos passageiros no transporte coletivo. Então, esse também é um ponto importante, porque quanto mais ônibus rodando, mais custo terá. Tendo mais custo, vai impactar na tarifa lá na frente. Então, é toda uma necessidade de reequilíbrio que a gente também precisa cuidar. Então, há a necessidade do cuidado com a saúde, que é fundamental, é a primeira delas, e há a necessidade também, lá no futuro, de a gente evitar que a gente tenha dispêndios desnecessários para que no futuro pague-se um aumento de tarifa que não vai ter, na minha visão, não tem condição de ter aumento de tarifa esse ano. Claro. Então, claro. É uma discussão que a gente tem em relação a esse tema também. O prefeito, na realidade, então, vocês vão ter que mais ou menos calcular quantas pessoas, quanto por cento do total, né, das pessoas que usavam o ônibus, o transporte público na normalidade, vamos dizer assim, quantos vão usar agora, né? A gente sabe que não tem aulas, né? As aulas estão suspensas por enquanto, ou seja, não há estudantes circulando, e a gente sabe que tem muito trabalhador... 18%, né? 18% só de estudantes. E tem muita gente que está trabalhando em casa hoje, né? Que trabalhava no escritório, mas que está trabalhando em casa, que não vai precisar se deslocar também. Ou seja, muito provavelmente não vai ser necessário toda a frota de ônibus, e também aí tem que fazer o cálculo da lotação máxima. Existe já uma expectativa de quantos por cento de ocupação pode ter o ônibus, prefeito? Isso nós vamos trabalhar com o Blumob, ainda não está fechado isso, né? E a gente vai, provavelmente, na sexta-feira, trazer a informação aí mais clara para a imprensa em relação a esse tema também. E quem é que vai fiscalizar isso, prefeito? Porque eu fico imaginando se foi estipulado, só pode 20 pessoas por ônibus, por exemplo, né, numa hipótese. Entraram 20 pessoas no terminal e tem mais uma fila com 10. Quem é que vai dizer para esses 10 que eles têm que ficar no terminal e que vão ter que esperar o próximo ônibus? O próprio motorista do ônibus, o cobrador, juntamente com o fiscal do CETERB, que nós vamos intensificar o trabalho da nossa fiscalização nessa fase para que a gente consiga regular isso. Eu sei que é um exercício também, mas aqui há um exercício de saúde fundamental nesse processo, né? Então, eu acho que nessa fase a paciência de todos nós, até que a gente consiga, eu vou usar uma expressão importante aqui que o governo do estado tem usado lá naquela plataforma dele lá de risco, calibrar, né? Nós vamos ter que recalibrar aqui o sistema do transporte coletivo na cidade de Blumenau. Então, você falou aí do usuário que está no home office, usuário que não tem aula, o idoso que não vai andar. Aí também temos aquele que daqui a pouco optou de não andar mais transporte coletivo, já está andando de bicicleta, ou até comprou uma bis. Enfim, eu estou aqui ventilando N possibilidades que podem também surgir em relação a isso, e nós vamos ter que retrabalhar a questão do corredor de ônibus. Então, são algumas coisas que a gente vai também ter que reequacionar aí a partir da segunda-feira, se o transporte voltar ao normal. Da mesma forma, a questão da fila, né? Porque parece que vai ter que ser, vai ter que haver uma distância entre uma pessoa e outra nas filas para antes do embarque, né? Nos terminais. E quem é que vai fiscalizar isso, ou quem vai orientar esses passageiros a tudo isso? Também o fiscal da CETERB faria isso? Já tem marcações, inclusive os terminais já estão com marcações. Então a equipe já se adiantou bastante em relação a essa distância das filas. Então os próprios próximos aonde os embarques dos ônibus já tem marcações. Eu inclusive falei com o secretário Laírto hoje, ele disse que essas marcações já foram feitas. Agora, prefeito, a situação de Blumenau, os números de Blumenau, né, comparados até com a média do estado e até mesmo com outras cidades do estado, como Joinville, por exemplo, que tem números que preocupam, eles são números menos ruins, vamos dizer assim. Não vou nem dizer mais confortável, porque não há conforto nessa situação, né? Mas são números melhores, vamos dizer assim, em termos de evolução. Né?
em termos de evolução do novo coronavírus, né? Você tem ideia, existe algum estudo dizendo qual vai ser o impacto da liberação do transporte público nesses números? Ou seja, em quanto vai impactar no número de novos casos por dia, por exemplo, ou no número de internados que tem se mantido estabilizado desde sempre, né? A gente nunca passou de 10 pessoas internadas ao mesmo tempo aqui no hospital e provavelmente com a liberação do transporte pode haver um aumento aí, né? Já existe algum estudo nesse sentido? Então, Pancho, essa é uma discussão mais ampla nesse processo. É que, inclusive, por exemplo, o próprio Maurício Garrotti me passou hoje que existe um estudo do Que é o governo gerente japonês, da Blumob aqui, né? da Blumob, né, em que o governo japonês, do transporte coletivo lá do metrô, né, eles fizeram um acompanhamento aqui, eu não vou, até é importante conversar com ele, até para disponibilizar esse estudo, acho que foram 16 mil usuários, e a China, que o Japão fez o estudo do metrô, por exemplo, né, e constatou-se que nenhum pegou o coronavírus no metrô, né. Caramba. Então, fizeram uma... O Japão tem lá seus Características, modelos, né? características, né? Claro que tem a disciplina das pessoas, mas nós temos boa parte dessa disciplina no nosso modelo também de vida, eu quero dizer aqui, né? Mas há aqui também uma questão importante. O coronavírus, se você usar máscara dentro do ônibus, que essa vai ser uma das limitações que eu já nem falei, porque ela é tão rotineira que a gente nem lembra dela, né? Mas se você usar máscara dentro do ônibus, se você não pegar a mão ali, passar na superfície, esfregar no seu olho, botar no seu nariz ou na sua boca e usar o álcool em gel, dificilmente você vai se contaminar dentro do ônibus, né? Mesmo que você esteja do lado de alguém, porque você não vai estar abraçando a pessoa, você não vai estar encostando efetivamente nela, então, e mesmo que E vai estar encostar, usando a máscara também, né? vai estar usando máscara, então o risco, de fato, é muito pequeno diante desse cenário. Então, a gente não poderia andar na 15 porque corre o risco de esbarrar em alguém, né? Então, há também uma questão aí que a gente precisa ter o cuidado. Então, não tem um estudo, né, que diz isso. Assim como pode haver aumento do número de casos, assim como houve um aumento do número de casos quando as atividades comerciais retornaram, né? A Exato. gente sabia disso, eu tenho falado disso com toda Claro. tranquilidade. Os números mostram isso, né, que está entre os 20 anos até os 59 anos, onde é a população economicamente ativa, né? Essa população está indo trabalhar de Uber, está indo trabalhar de bicicleta ou de fretamento, que talvez, como não está tão regulado esse fretamento, talvez ele está com mais gente dentro do fretamento do que ele vai encontrar dentro do ônibus. Não sei qual é esse detalhe desse controle detalhado no fretamento. Então, eu acho que nós vamos ter uma condição de fiscalização maior, na minha opinião, até uma proteção do usuário em relação a isso, porque nós vamos estar com a equipe do Blumob fazendo toda uma higienização dos ônibus dentro dos próprios terminais. Então, o ônibus chegou, deu a oportunidade, a equipe vai estar higienizando o ônibus para ampliar aí a segurança em relação ao passageiro. Então, vai haver todo um trabalho feito em relação a isso também, para que a gente cuide, de fato, da segurança da população. Como sempre, vai caber ao usuário fiscalizar isso tudo também, né, prefeito? Claro. Assim, de novo, eu espero que a gente acerte de cara, né? Se a gente tiver alguma coisa que não fechou de acordo com o nosso planejado, nós vamos corrigir os rumos e vamos fazer andar dentro da linha também. Então, eu vi toda a vontade do Maurício, da Blumob, de fazer o sistema andar e fazer funcionar bem. E aqui é importante destacar o seguinte, porque nós precisamos, e o Blumob também sabe disso, trazer a segurança para o sistema, né? Segurança significa as pessoas terem confiabilidade. A confiabilidade vai manter esse usuário no sistema de transporte coletivo. Eu não sei quando é que vai acabar o coronavírus, Pancho, né? Sim, ninguém sabe. A gente tem uma ideia de que ele possa ter o seu pico aí nos próximos meses, mas pode ser que o pico dele vá se alongando, porque a gente conseguiu manter aquela curva num nível de segurança, e ele pode levar mais 6 meses, 8 meses, não sei. Então, a gente vai conviver como convive com o H1N1, né? Hoje a gente tem a vacina, apesar de ter a vacina, nem todos querem tomá-la, esse também é outro desafio que a gente está vivendo aí, né? Sim. Aqui depois até a gente puder falar sobre isso, além do decreto do governador falar sobre a vacina. Então, é um desafio aí que a gente tem em relação a essa questão. Então, a Blumob sabe de que quanto mais confiabilidade transmitir, mais condição de retorno desse passageiro também vai ter.
Eu vou colocar aqui umas perguntas aqui de quem está assistindo a gente, prefeito. O Fernando está perguntando aí se haverá algum tipo de higienização diária dos ônibus e terminais. O senhor já falou um pouquinho, mas pode estender um pouquinho mais essa resposta também, né? Não, essa ação de limpeza e de higienização, sem dúvida, o próprio Maurício colocou que vai ter equipe em cada terminal para fazer a higienização dos ônibus, então ele vai estar com 100% da equipe de higienização trabalhando. Nos terminais também a nossa equipe vai estar trabalhando para fazer a higienização aí diária dos nossos terminais, para que a gente possa ter maior segurança em relação ao uso do transporte coletivo. Bacana. O Edu Colvara também pergunta, Edu, boa noite. Diz aí, o uso de máscara será obrigatório nos ônibus e terminais sem máscara no queixo? Como sempre, né? Qualquer lugar público, né, prefeito? É obrigatório o uso da máscara ainda, né? Esse é o grande desafio, né, Pancho, das pessoas compreenderem de que a máscara o queixo não respira, né? Então, acho que é um ponto importante aí para a gente poder ter a segurança da nossa... Às vezes eu penso que tem algumas pessoas que entendem que a máscara é feita para os outros e não para ele, né? Sim, a verdade. máscara é feita para ele também, não para os outros. Para todo mundo, na realidade, lugar, né? É para a coletividade, né? Para mim, em primeiro lugar, né? Então, acho que isso é o ponto. Agora, não é necessário, porque se a gente não vê muita fiscalização nas ruas em relação ao uso de máscara, né? A prefeitura conta ainda com a conscientização da população, acha que não há necessidade de exigir o uso da máscara nas ruas, ou eu estou enganado, existe sim fiscalização e existe alguém obrigando as pessoas a colocar a máscara nas ruas? Na realidade, o uso de máscara é uma determinação em decreto, né? Nós definimos, Pancho, que as pessoas não podem entrar no comércio sem máscara, né? Uhum. Então, ele vai acabar, mesmo circulando na rua, ele vai precisar da máscara para entrar no ônibus agora, vai precisar da máscara para entrar no supermercado, tá precisando da máscara para entrar na farmácia, é uma obrigação. Sim. Se a máscara não exigir, quem vai pagar o preço da multa é a máscara. Nós estamos trabalhando na conscientização do cidadão. Nós temos alguns estabelecimentos, a gente tem recebido algumas informações de bares, alguns bares, inclusive, aí, esse dia vi nas redes sociais, o pessoal até posta, né? Eu que não consegui localizar onde é que era, se não tinha determinado, inclusive, que a fiscalização fosse lá. Um grupo de pessoas aí jogando sinuca e todo mundo sem máscara. Sem máscara, né? Então, de novo, não sei se a gente está falando para a parede, esse é um desafio aí nesse processo também, porque cabe da gente se conscientizar, né? Nós estamos tentando... toda decisão, ela pode sair de um decreto, Pancho. Pode sair de um decreto, pode sair multa, mas, de novo, ela só vai funcionar se as pessoas se conscientizarem que é para o bem delas, né? Eu sei que tem um grupo de pessoas que diz que o coronavírus não existe e tal, mas, então, pelo menos vamos respeitar o outro que entende, ou a grande maioria que entende do perigo do coronavírus para a sua vida, para a vida dos outros. Nós temos pessoas que já perderam a vida na cidade de Blumenau. Então, quem tem dúvida, pergunta para quem perdeu um familiar, né? Se ele existe ou não, e veja o impacto para aquela família daquela perda, né? Eu acho que ali é um ponto importante. Prefeito, a gente tem falado em fiscalização, eu sei que a Polícia Militar tem esse trabalho, a Polícia Civil também. Temos agentes municipais também fiscalizando, e como é que o senhor avalia essa fiscalização toda que está sendo feita? Eu sempre vejo nas lives que o senhor faz à noite, né, passando os números, muita gente reclamando, dizendo que não está sendo atendida, que faz a denúncia, mas que o pessoal não vai até o local verificar. Como é que o senhor avalia a fiscalização aí nesse período? Então, nossa vigilância está indo nos supermercados, está indo nos locais que têm sido denunciados, toda e qualquer denúncia que nós recebemos, porque às vezes, assim, as informações que a gente recebe na live, no supermercado no meu bairro, às vezes não tem o bairro, né? Mas, por exemplo, nós recebemos nomes de supermercados, eu acabei não citando, inclusive a vigilância foi lá, né? Então, tem ido constantemente, inclusive recebi reclamações aqui de coordenadores de supermercado que a vigilância está sendo muito rigorosa, né? Então, sinal de que ela está indo. Então, acho que esse é um ponto importante, não só do supermercado, em outros estabelecimentos. Algumas áreas, o governo do estado, no início, determinou, inclusive, ainda que o poder de vigilância sanitária também está nas mãos da Polícia Militar. Pelo que eu sei, isso ainda não foi revogado, né? Exatamente. E eles têm uma condição mais ampla, uma capilaridade ainda maior nessas ações. Mas o senhor acha que a fiscalização está atendendo aí ao que deve ser feito aqui na cidade? Dentro das nossas condições, o que tem chego de denúncias, nós temos fiscalizado.
Perfeito. Não tem ficado denúncias sem serem fiscalizadas. Prefeito, a gente falou do transporte coletivo, né, que pode voltar aí, deve voltar aí na próxima segunda-feira. Até sexta-feira deve ser divulgado, então, em que condições que isso deve voltar, né, no caso do transporte coletivo, né? Mas a educação continua suspensa, né? Ou seja, o ensino básico, todos os colégios municipais não têm aula por enquanto e não há previsão, né, por enquanto, né? Do que depende o retorno às aulas, prefeito? Depende da segurança. Uhum. Basicamente isso. Acho que a segurança, os pais querem ter tranquilidade que os seus filhos vão à escola e tenham a condição de estarem sendo protegidas também. Então, depende da segurança. Existe um parâmetro a ser observado? Ou seja, vocês estabeleceram que quando houver em uma média de tantos casos por dia, teremos condições seguras para isso? Como é que funciona isso? Não são os casos por dia que são parâmetros, Pancho, porque os casos por dia também são frutos do distanciamento social, são frutos da testagem, né? Da testagem, inclusive vai aumentar, né? Devo fazer a divulgação do novo modelo de testagem que a gente vai implementar em Blumenau e vai aumentar em muita testagem. Vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Nós vamos ampliar aí a questão da testagem bastante em relação à questão do teste rápido que está chegando aí na cidade de Blumenau. Então, é um compromisso nosso. Nós já estamos testando bastante, né, com o PCR e vai continuar sendo testado. Inclusive, vou anunciar aí na divulgação um novo lote de compra do teste, não o teste rápido, o outro, né, que a gente vai ampliar também a compra desse teste, vai lançar um pregão, inclusive, para comprar. Então, tem uma série de ações aí em relação à testagem que vai aumentar o número de casos. Então, ao mesmo tempo, também o teste rápido, o que nós adquirimos, ele também já vai dizer que o Pancho pode ter tido o caso e já está curado. Ou seja, o IgG lá vai te aumentar e já vai te dar como curado ao mesmo tempo. Então, também tem essa constatação que vai aparecer nos testes aí. Pode ser que eu, por exemplo, tenha tido coronavírus e já esteja curado. Sim, né? verdade. E esteja sido assintomático. Então, até porque a gente está rodando aí quase que diariamente, às vezes a gente até estranha, poxa, até agora não peguei, né? Então, e esteve próximo de pessoas que tiveram, né, prefeito, caso da secretária de Educação. Tinha gente que saiu da minha sala e de noite me ligou, Mário, eu saí, estou confirmado. Então, Mas, assim, da mesma forma, não existe imunidade por enquanto, né? Não se confirmou também que há imunidade para quem já pegou o Covid-19, né? Para quem já teve a doença, né? Essa é uma discussão de que não é que não existe imunidade, é que talvez a resistência dele seja maior. Então, há toda uma discussão em relação a isso. Então, é um debate amplo que a gente... Aí tu tens que chamar o Into para conversar contigo, que aí é uma parte mais médica, né? Claro. Aí ele pode adiantar e trabalhar um pouco melhor. Mas o principal parâmetro hoje, claro, a gente não pode pegar os números de casos, porque, como o senhor mesmo disse, né, vai aumentar e muito agora que vai aumentar a testagem. Mas o número de pessoas internadas, né, ou seja, é de fato talvez o principal número a ser observado hoje. Nós temos, né, uma estabilidade, hoje acho que tem 8 pessoas internadas nos hospitais da cidade com Covid-19, e poderia ter muito mais, porque existe, né, leito de UTI para isso. Esse número é definitivo para tomar decisões hoje, Mário? Não, ele é um dos parâmetros, ele talvez é o parâmetro fundamental nesse contexto, tanto é que nós estamos investindo em 15 novos leitos de UTI, né? Para dar uma amplitude nessa segurança. Então, a gente quer ampliar ainda mais essa segurança de leitos de UTI, nós estamos bem, mas é o tipo de investimento que, como a gente faz na Defesa Civil, a gente tem nas nossas cidades, aqui em Blumenau, uma Defesa Civil estruturada, forte, e eu sempre digo para o secretário Menestrino, tomara que eu nunca precise usar, né? Mas eu já vivi a tragédia de 2008, eu sei a importância de ter uma defesa civil pronta e uma estrutura organizada entre saúde e assistência social para atender. Então, nesse caso, o parâmetro talvez o mais importante, sim, é a questão dos nossos leitos de UTI, em relação à utilização desses leitos, a característica deles na perspectiva de funcionamento para atendimento. Claro que aqui nós não atendemos só Blumenau, né, Pancho? É importante destacar, apesar de que os outros municípios, como Gaspar, alugou leitos de UTI até o final do ano, né? Timbó tem leitos de UTI no Hospital da UASI, que o governo do estado estava implementando lá, e também leitos de enfermaria. Então, outras unidades hospitalares, Brusque ampliou os leitos de UTI. Então, outras unidades ampliaram e desafogou um pouco essa falta de leitos que poderíamos ter. Então, nós, se eu posso até voltar aqui, em matéria de leitos, tanto de enfermaria e de UTI, estamos confortáveis.
talvez aqui eu possa dizer, de enfermaria mais confortáveis ainda, né? Sim, Em verdade. relação ao percentual, né? Então, dentro dessa perspectiva, isso demonstra, talvez aí uma das coisas importantes do risco do Covid, né? Uhum. Talvez o que mais demonstra é que as pessoas às vezes chegam no hospital já não tem, né? Eu acho que essa é a grande preocupação. Então, elas às vezes nem chegam na enfermaria, elas chegam na UTI. Então, vamos ver o caso daquela senhora que foi a óbito, a nossa servidora lá, ela chegou no hospital, foi direto para a UTI e não saiu mais, né? Então, a nossa maior preocupação é essa também, a letalidade, diríamos assim, a agressividade do corona. Sim. Quando ele pega, ele é rápido e ele acaba sendo agressivo e as pessoas vão para o respirador e que acaba dificultando. Então, um dos parâmetros na educação, voltando lá à tua pergunta original, sem dúvida a questão da UTI, mas é toda uma questão de transmissibilidade da doença. 97%, talvez, ou 95% das crianças vão ser assintomáticas. Né? Mas Verdade. seus avós talvez não, né? Exatamente. Pais, a criança pode levar o vírus até casa, né? Exatamente. Eis a questão. Então, se a gente analisar, inclusive esses dias eu fui fazer uma visita no ambulatório geral, e aí um dos nossos profissionais de saúde lá, o médico disse, olha, prefeito, esse ano acho que vamos ter menos crianças com síndrome gripal. Eu parei nesse inverno, mas por quê? Não, porque nós não temos creche, né? Então, acaba tendo uma velocidade menor de transmissão da gripe por causa da questão do contato. As crianças acabam, pega no nariz, pega no rosto, pega, morde, beija, abraça, e você vai dizer para uma criança não fazer? Não dá, né? Faz parte, se para a gente já é difícil ficar sem abraçar os amigos, imagina para a criança, né? Então, e por isso que se diz que a educação, por isso que se diz também que a educação deve voltar pelos mais velhos, né? Ou seja, as universidades devem voltar primeiro, o ensino médio e assim por diante. E aí eu já quero engatar uma pergunta aqui feita pelo Dani. Dani, já vou colocar aqui, ó. Senhor prefeito, como vai ficar a situação das creches? Pois tem muitos pais que estão trabalhando e não têm onde deixar os filhos. É um drama realmente, né? Tem muitas famílias que estão se dividindo nesse período, né, prefeito? Na realidade, Dani, eu queria ter a receita para te responder. Nesse momento, o desafio é cuidar da saúde do seu filho, cuidar dele e se dividir nesse processo. Não tem solução fácil para isso daqui, né? A solução nesse momento é cuidar do seu filho, né? Por mais que eu gostaria de ter uma resposta diferenciada, mas não tem como de que a gente possa liberar nesse momento a educação infantil na cidade de Blumenau. E aí o Pancho trouxe bem, começa pelo universitário, vem para o médio, o Fundamental 2, que é do 5º ao 8º, e depois a gente pode vir do 1 e depois talvez para o Centro de Educação Infantil. Então, talvez o último lugar que a gente vai abrir as portas deve ser o Centro de Educação Infantil, se abrirmos aí dentro desse contexto. Por isso eu digo, o parâmetro do governo do Estado em relação à educação, Pancho, é que antes do dia 2 não volta, né? Certo. Aí isso quer dizer que volta 2 de dia agosto, 3, né? 2 de agosto, 2 de Exato. agosto, desculpa. Antes do dia 2 de agosto não volta. Isso quer dizer que volta dia 3? Não, né? Entendi. Quer dizer que até lá nós temos já um parâmetro definido. Uma certeza, gradativamente vamos trabalhando os parâmetros. A Bernadette está recuperando o assunto do transporte coletivo. Ela pergunta se os idosos poderão usar o transporte público. O senhor já falou, pode repetir aí. Então, dona Bernadette, a princípio, os idosos vão ser limitados na questão do transporte coletivo. Não vai haver um bloqueio em relação ao passe livre do idoso, né, ao acesso do idoso, exceto para questões de uso em relação à necessidade de ir para uma policlínica, a necessidade de usar para questão médica. Como vamos regular isso? Isso ainda estamos trabalhando, esse é outro desafio aí que a gente tem em relação a essa questão. É difícil, né? Fiscalizar tudo isso é muito complicado, né? Sem causar constrangimento. Enfim, tem uma série de coisas aí a ser pensadas até sexta-feira, quando o senhor deve anunciar aí as regras para o uso do transporte coletivo. Vou colocar aqui a pergunta da André, que também vai nesse sentido. Caso tenha uma pessoa sem máscara no ônibus, a empresa que vai ser multada, como vai ser aplicada a multa para as pessoas nos terminais? Já há uma programação para isso ou está sendo definido ainda, prefeito? Então, na realidade, se a pessoa tiver sem máscara, ela nem embarca, né? Então, acho que esse é um ponto que vai ser colocado muito claro. Se tiver sem máscara, não vai embarcar, né? E eu acho que não vou ser eu que vou fiscalizar só. Cada cidadão que estiver lá dentro e ver alguém sem máscara, vai cobrar a máscara dele, né? Porque a máscara é a proteção dele e de todos, né? Então, obrigado, André, aí pela pergunta. Obrigado aí pelo carinho que tem acompanhado a gente também. Prefeito, queria falar um pouquinho também sobre o Oktoberfest, né? Na sexta-feira o senhor convocou uma entrevista coletiva, fez uma entrevista coletiva transmitida aí para todo mundo, né? Não só para os repórteres e tal, para os jornalistas.
E eu senti, é lógico, né, relembrando o que foi dito naquele dia, né, a Oktoberfest foi adiada para novembro, né, para o dia 11 a 29, se eu não me engano, agora o período eu realmente não lembro, mas se ocorrer a Oktoberfest vai ser em novembro esse ano, mas ainda pode vir uma decisão de que não haverá por conta do estágio da pandemia, como ela estiver em agosto, acho que no final de agosto que vocês devem tomar essa decisão, né? Agora eu senti o senhor muito nervoso naquela coletiva, é engraçado, foi a impressão que eu tive assistindo daqui, né? Não estava lá presencialmente, estava pela internet. É difícil falar desse assunto, existe muita cobrança, eu imagino que assim, tem tanta gente e tanto dinheiro envolvido nisso também, o senhor mesmo colocou, né, 240 milhões de reais que são movimentados, são 60 setores econômicos que são movimentados também durante a festa, mais de 6 mil empregos gerados, enfim, existe muita pressão em relação a isso. Qual é a relação do senhor com a festa e com as pessoas que dependem dela? Não, pois, primeiro, eu estou muito tranquilo, né, porque eu tenho uma premissa aqui muito clara, colocada desde o início, né? A vida é prioridade, né? Então, a vida é prioridade, ponto, né? Então, como nós falamos lá, se a festa acontecer, ela vai ser de 11 a 29 de novembro. E ela vai acontecer com a definição dada até final do mês de agosto, com toda a segurança que possa ter para a proteção do turista, do que estiver lá trabalhando, do que estiver usufruindo da festa do cidadão de Blumenau, né? De quem estiver desfilando, de quem estiver acompanhando o desfile. Então, todos esses lugares, você sabe, gera concentração de pessoas. Então, Sim. Precisa ter um parâmetro. O parâmetro é a segurança. Então, de fato, eu não estava nervoso. Na realidade, eu não estou nervoso em relação a isso. Eu sei que algumas pessoas criticaram, tem que parar, tem que fechar, tem que cancelar. E eu acho que eu respeito a opinião de todos, mas eu posso dizer para eles que eles também estão certos, né? Porque se houver insegurança, ela vai ser cancelada. Então, eu não estou nem um pouco preocupado em relação a esse cenário, porque eu não vou tomar uma decisão aqui que comprometa a cidade de Blumenau. E eu não estou sendo pressionado para manter a festa, né? Não há uma pressão aqui das entidades, dos setores, eles vieram conversar comigo, né? Eu falo isso aqui, os setores vieram conversar, prefeito, nós vamos aqui pedir para o senhor avaliar a data da festa e avaliar a questão da data do cancelamento da festa, para o senhor não decidir agora, poder decidir adiante. E a proposta eu achei interessante, né? Então, nós fizemos uma avaliação com o secretário Marcelo Grolli, eu acho que ele trabalhou muito bem nesse processo, também com os setores, e ninguém, e aqui é a mais absoluta verdade, ninguém veio e disse, prefeito, o senhor tem que manter a festa de qualquer jeito, ela é importante. Não, todos dizem, prefeito, o senhor faz a análise, posterga se for possível, né? E se for possível, posterga a decisão, mas aqui nós queremos dizer para o seguinte, se lá no momento da sua decisão houver insegurança em relação à saúde, nós vamos lhe apoiar, como vamos lhe apoiar se a festa for postergada, né? Então, eu acho que esses 20 setores aí, ou 19, que publicaram uma nota de apoio a essa decisão, com certeza vão publicar uma nota de apoio lá em agosto, se houver o cancelamento da festa ou até a manutenção dela. Nós temos um delay aí, um tempo necessário de 2 meses para a festa estar pronta, então nós temos tempo suficiente de agosto até 11 de novembro, quando a gente quer ter a festa rodando na cidade. É possível que a gente tenha uma festa no modelo diferente, prefeito? Claro, mas aí é que está. Esse cenário, quem vai nos dizer é o mês de agosto, né, Pancho? Mas, com certeza, eu acho que mesmo que houver segurança, a festa vai ser ampliada ainda mais. Nós temos uma característica de ter uma festa segura, né? Trabalhamos isso. A festa Oktober tem todo um sistema de segurança, de monitoramento, de acompanhamento, e isso só vai ser ampliado. Então, pode ter certeza, se houver segurança para a vida das pessoas, ainda assim nós queremos que ela seja talvez a festa mais segura do Brasil dentre as grandes festas que nós teremos, se ela acontecer. Por falar em evento, prefeito, a questão da pandemia chegou aqui na cidade, no estado, justamente naquele fim de semana do Festival Brasileiro da Cerveja. E naquela época eu lembro que muita gente questionou, será que a prefeitura não tinha que ter cancelado esse festival? Isso durante o festival, até já com o festival iniciado, houve muito barulho, vamos dizer assim, em relação a isso.
Como é que foi aquela semana, aquele final de semana do Festival Brasileiro da Cerveja? Vocês chegaram a discutir essa possibilidade? Havia também, de novo, pressão por parte de alguém para que fechasse ou para que não fechasse? Como é que aconteceu aquele final de semana, prefeito? Então, na realidade, houve procuras nos dois sentidos, né? Mas a nossa decisão foi absolutamente técnica também. Nós avaliamos a situação, acompanhamos, monitoramos, conversamos, falei com a saúde em relação a esse processo. Havia uma discussão em relação aos casos que estavam iniciando, né? Mas também havia toda uma tranquilidade, uma segurança trabalhada dentro dos pavilhões, naquele momento, diante da situação da pandemia em Blumenau. Tanto é que não houve, todo mundo dizia, vai ter uma explosão de casos em Blumenau vai ser não sei o quê. Não teve. Se o Festival da Cerveja fosse um elemento de disseminação de casos, nós teríamos tido uma explosão de casos 15 dias depois. Não tivemos. Então, eu acho que esse é um ponto, um dos elementos que prova que a nossa decisão foi com base em parâmetros, em ações muito claras de cuidado com as pessoas. Então, não houve em nenhum momento essa questão de omissão em relação a nós. Eu lembro que teve 1 ou 2 casos aí de pessoas de outras cidades que disseram, nós pegamos o coronavírus na cidade de Blumenau, no Festival da Cerveja. Aí se foi analisar, ele parou onde? Dormiu no hotel tal, veio de avião. Então, não dá para ter certeza, cerveja, né? Então, é fácil falar, mas você tem que ter a confirmação desse processo. Então, se rastreou cada um dos casos, no final, a maioria dos casos disse que não foi. Então, aqui eu acho que não teve nenhuma questão nesse sentido. Nossa decisão foi absolutamente com base nos parâmetros colocados técnicos. Tínhamos certeza de que a gente estava no caminho certo em relação a isso. E Blumenau não teve nenhuma explosão de casos em relação a isso, como não teve em relação ao shopping, né? Sim. Se a gente pegar ali, saiu até The New York Times em relação a isso, né? Dei entrevista, fiquei até com meu nome cravado lá no jornal internacional, mas nós não tivemos nenhuma explosão de casos em relação ao shopping. Foi um evento infeliz, né? Que aconteceu, não que não teve, não foi ruim, foi ruim, foi um evento infeliz, mas que não trouxe nenhum prejuízo aí de explosão de casos na cidade de Blumenau. Houve exagero por parte da imprensa nacional e internacional, nesse caso, prefeito, na sua avaliação? Sem dúvida. Houve um uso de uma parte de uma imagem. O shopping errou, né? Eu já falei isso para o proprietário do shopping, eles erraram, né? Acabaram, eu diria assim, eles fizeram tudo certo para o momento errado, né? Depois de um tempo, você está fechado, você quer receber bem, né? Mas não receber bem daquele jeito. Então, acho que fizeram tudo certo para o momento errado. E se você olhar o inverso da imagem depois, 2 minutos depois não tinha mais ninguém dentro do shopping. Nós conhecemos o shopping, né? Sim. Aquele grupo de pessoas se espalha lá dentro, não acha mais. Para tu achar um conhecido lá dentro, tem que rodar muito. Verdade. Então, de fato, isso aconteceu. Agora, a imagem da abertura pegou mal, né? E, na realidade, foi um alerta para nós, eu posso dizer assim, para que a gente tome cuidado em relação a esse tipo de aglomeração desnecessária, e eu acho que o shopping também aprendeu com essa atitude. E manter distância entre as pessoas, né? A gente manter distância dos outros, né, prefeito? Tem essa coisa das pessoas quererem entrar o mais rápido possível, o mais rapidamente possível em algum lugar, e nisso se aglomeram e cria essa imagem que, na realidade, não representa exatamente aquilo que todo mundo achou que representasse, né? Era um momento só. A gente sabe que esse pessoal se aglomera ali mesmo a cada vez que, todo dia, né, diariamente, quando o shopping abre, há um aglomero de pessoas que trabalham, de pessoas que vão entrar no shopping, enfim, foi uma leitura equivocada, né, até acho a respeito Exatamente. disso. Prefeito, o senhor falou em rastreamento, existe algum trabalho na Secretaria de Saúde, ou enfim, na Prefeitura como um todo, para tentar saber onde que as pessoas foram contagiadas com Covid-19 aqui na cidade, até para tentar identificar algum polo, ou algum fato, ou algum evento, entre aspas, que possa ter ajudado na proliferação do novo coronavírus? A vigilância epidemiológica tem feito esse monitoramento, essas conversas, essa análise dos casos, né? Mas até aqui não constatamos nenhum evento de uma empresa, ou de alguma ação, de algum evento, ou de algum casamento secreto, ou de algo assim, que pudesse ser um polo transmissor aí do coronavírus na cidade de Blumenau. O que nós temos percebido, e os números das idades demonstram isso, que ela tem relação, sim, né, com a atividade comercial, o grupo potencialmente economicamente ativo,
tem de fato se contaminado mais. Mas fora isso, não temos nenhuma constatação até aqui feita pela vigilância epidemiológica. Prefeito, como é que está o monitoramento das que estão em isolamento domiciliar, né? Existe um trabalho aí feito até já na CCO, né, na Central de Controle ali da Prefeitura, que está para ser inaugurada aí nos próximos meses ou nas próximas semanas, não sei exatamente, mas que está fazendo esse monitoramento, até mesmo ligando para a pessoa para ver se ela está em casa ou não sei se estão rastreando o celular, enfim. Como é que está sendo feito esse trabalho e se está surtindo algum efeito esse trabalho? Na verdade, o Pancho, o que tem sido feito é o monitoramento, primeiro, né? O foco nosso é a recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que é testar, isolar e monitorar. Então, isso está sendo feito no CCO. Inclusive, ampliamos uma equipe, contratamos profissionais, médicos para coordenar esse processo. Então, tem uma equipe trabalhando firme nisso, junto com a vigilância epidemiológica. Esse é um trabalho que eu acho que é um dos mais importantes dentro desse contexto, porque o isolamento diminui a circulação do vírus, né? Então, quanto melhor nós tivermos o resultado do isolamento, mais ele vai impactar na vida da nossa cidade. Eu sempre uso, a secretária Patrícia acabou sendo exemplo dessa questão, né? Ela cumpriu bem o isolamento dentro de casa, o marido dela não pegou, né? Então, eu acho que esse é o filho não pegou. Ninguém da família dela pegou. Então, esse é o resultado que demonstra a importância do isolamento, né? Eles não vão pegar? Pode ser que o marido dela pegue em algum momento, né? Pode ser que o filho também pegue em algum momento, mas o isolamento propiciou que não houvesse a contaminação da família. Então, esse monitoramento tem sido feito, né, pela equipe. Temos aí alguns rebeldes dentro desse processo, nós temos acompanhado, monitorado de perto, mas são pouquíssimos os casos até aqui, eu quero destacar isso. O que tem acontecido é que as pessoas não têm respondido as perguntas no nosso Pronto Mobile a tempo, né? Então, elas têm aparecido pendentes lá, mas até aqui tem sido superado todas essas constatações. Então, os relatórios que me chegam são de baixa não adesão em relação a essa questão. Inadimplência, posso assim dizer, né? O pessoal tem cumprido, né, o isolamento, isso é importante. Isso. Prefeito, o Covid-19 desencadeou também uma crise econômica gigantesca aí no planeta inteiro, no Brasil inteiro. Claro, aqui em Blumenau não é diferente, né? Que tamanho tem essa crise dentro da Prefeitura de Blumenau em relação à arrecadação dela e principalmente em relação aos compromissos que ela tem, né? Principalmente com folha de pagamento, que é sempre uma grande preocupação. A Prefeitura terá dinheiro para honrar o pagamento dos seus servidores até fim do ano? Como é que está sendo feito esse trabalho? Olha, Pancho, meu cabelo até o final do ano vai ficar mais branco do que já está, né? Então, de fato, é um desafio. Esse ano, a queda da arrecadação deve chegar aí, já passou de 156 milhões, a estimativa, então, e subindo, né? Eu sempre falo com o Poltronieri, cada dia que ele vem na minha sala, digo, subiu ou não subiu? Não, está estável, prefeito. Aí subiu mais um pouco, então a gente começou lá com 115 milhões. Eu lembro disso, dos 115 eu lembro. 156 milhões nesse momento, e de fato cada mês, na realidade, a projeção muda, né? Porque a cada mês a gente começa a ter uma nova reavaliação do cenário da movimentação econômica. Acho que o mês de maio, a gente vai ter essa visão nos próximos dias, vai ser o mais impactante no processo, porque é onde, de fato, houve uma parada e houve um grande aumento no número de demissões. Nós estamos preparando, enquanto Prefeitura, uma série de ações aí. Eu devo anunciar um pacote de medidas aí de apoio, em especial para aquilo que eu posso alcançar como braços de Prefeitura, que são os micro, as MEIs, né? E serviços também, né? Cima, serviços, né? Algumas reestruturações, alguns apoios, organizações. O Charles Schwank começou lá com a gente, junto com a equipe de desenvolvimento econômico, está preparando um material muito bacana. Hoje eu tive o primeiro contato aí já com esse material. Vamos lançar um pacote aí de editais, de concessões aí, né? Importantes também para rodar um pouco algumas ações de mercado também. Então, tem algumas ações bem preparadas e nos próximos dias a gente deve estar com isso bem estruturado, inclusive. Que tem relação, esse pacote de concessões tem relação com aquele pacote que foi anunciado no passado, que estava para ser iniciado agora? É isso aí, não parou. Não parou. Área Azul é o primeiro que vem? Ou vem alguma coisa antes? Não parou, Pancho.
Eu adoro quando ele responde dessa forma. Prefeito. Mas essa é a parte, né? Já que vocês sugam bastante a gente, quando a gente detém um pouquinho da informação, a gente pode pelo Aham. menos castigar vocês um pouquinho, né? Tá bom, tá bom. A gente aprende. Prefeito, me diga uma coisa: a Covid tem mudado um pouco o comportamento das pessoas, né? As pessoas têm trabalhado em casa, as empresas têm percebido que isso não é problema, que pelo contrário, até ela convive mais com a família, ela tem mais tempo para a família, evita deslocamentos pela cidade, ou seja, há uma série de fatores aí que pode fazer, isso, claro, se essas mudanças forem assimiladas pelas pessoas, né, e pelas empresas, ou seja, pela cidade como um todo, pode fazer com que a dinâmica da cidade mude, né? Às vezes, a gente fica aqui pensando que talvez o transporte público não vai ser tão necessário ou tão exigido quanto hoje. E também, ao mesmo tempo, eu fico pensando que as pessoas vão querer mais espaços públicos para lazer, por exemplo, já que ficaram enclausurados em casa por muito tempo, e a gente sente falta, né? A questão do Parque Ramiro Ride, que tem o Parque das Itopavas, eu sei disso, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas vão mudar e as cidades vão mudar. Vocês estão atentos a isso? É óbvio, eu sei que existe toda uma demanda urgente e emergente nesse momento, né? Mas é óbvio, tem gente também dentro da prefeitura que trabalha com essa questão do planejamento e que deveria, na minha opinião, estar observando esses movimentos, porque eu acho que vai haver uma mudança aí na dinâmica das cidades. Existe uma preocupação já em relação a isso e que tipo de mudanças pode haver aqui na cidade daqui para diante, para o futuro? Na realidade, antes da pandemia, Pancho, eu já tinha conversado com a equipe do planejamento, inclusive trabalhando algumas praças, parques e ações para a retomada de espaços públicos para a população. Eu acho que, na realidade, a gente tem... eu hoje tive uma reunião onde eu falei, inclusive, da retomada da nossa Rua 15, né? Da nossa rota de lazer. Eu acho que a gente tem que começar a voltar a ocupar o espaço público até para dar uma oportunidade com segurança, né? Das pessoas saírem de casa. É importante isso, até porque nós precisamos ter essa condição, né? Não dá para... Daqui a pouco nós vamos ter outras doenças psicológicas ou psiquiátricas dentro de casa, e a gente precisa ter essa responsabilidade. Então, falávamos um pouco sobre isso, nós temos... e eu acho que a gente tem feito aqui algumas ações de devolver alguns espaços. Vou citar um exemplo para você. A Humberto de Campos, ela virou um espaço de caminhada da população, né? A Rua General Osório, estruturada, vai virar um espaço de caminhada para a população. A República Argentina, toda pronta, vai virar um espaço de caminhada, de contato, inclusive, com o rio da população, né? De estar próximo, de poder observar, de poder caminhar. Então, nós temos devolvido, né? Ali no Anel Viário Norte, aquela praça vai ser revitalizada, ela é para a garotada também poder fazer as suas ações. A empresa que ocupou ali como canteiro de obras vai reestruturar. Nós vamos o Parque das Itopavas. Falei hoje com o secretário Marcelo, inclusive, nos próximos dias deve estar sendo feito todo um trabalho de reinício, de remodelagem dele para abrir ele para a comunidade, né? Agora com a 470 já dando condições disso acontecer. Então a gente já está trabalhando nos próximos dias para a reocupação dele, talvez não no tamanho que a gente queira já de início, mas já para poder ir lá, brincar, jogar, tem quadras. Então vamos dar uma boa repaginada nele com custo muito reduzido, inclusive talvez até o custo de manutenção que nós teríamos nesse período a gente vai conseguir deixar ele bem organizado, bem estruturado. O Parque Ramiro Ridiger já é um espaço aqui no Terminal Oeste, eu falo aqui porque eu moro aqui perto, né? No Terminal Oeste, na Água Verde, a gente vai ter uma área de lazer com pista de skate, inclusive, no Terminal Oeste. Conseguimos garantir oficialmente, em documento, inclusive fechado com o Judiciário, o Ministério Público, e pactuado no Tribunal de Justiça, que quando nós desativamos o presídio, que estava previsto aí para 36 meses, se não me falha a memória, essa área vai ser doada para a cidade de Blumenau, aqui para a região oeste da cidade, ter uma área de lazer pública, e acho que quem estiver na prefeitura naquele momento vai poder ter uma oportunidade de ter uma área de lazer imensa aí derrubando esse que foi um presídio, utilizar esse espaço aí naquele momento importante e devolver isso para aquela comunidade que conviveu, né, com o presídio ali naquele local, né? Então tem outras áreas, eu tenho discutido com o Ivo, com a Patrícia, que é a nossa diretora lá responsável também, a gente já sentou e já conversou sobre outras áreas que a gente quer revitalizar. Então, para e passo, a gente está trabalhando. Claro que todas essas ações, Pancho, tiveram
foram suspensas e entraram numa rota de colisão financeira conosco, inclusive, né? Claro. Então, a gente, nesse momento que você falou, a prioridade é pagar a folha de pagamento, né? Então, a gente precisa tomar todo cuidado para não fugir disso. Porque se eu não tiver dinheiro para pagar a folha, para comprar o remédio, lá para colocar nos nossos ambulatórios e SFs, eu vou falhar com o básico à população. Isso não dá. Entendi. Prefeito, eu A tinha limpeza dito urbana, até a questão da limpeza urbana, né? Eu acho que é um ponto importante. Esses dias alguém me cobrou, prefeito, vocês não estão mais plantando flores na cidade? Nesse momento, não, né? Então, inclusive, eu suspendi isso, porque eu acho que a gente vai recomeçar daqui a uns 2 ou 3 meses, mas nesse momento eu disse, olha, vamos evitar de aplicar recurso nisso, fica bonito e tal, mas eu acho que nesse momento a gente precisa direcionar esse recurso para uma outra ação, né? Então, acho que a partir de final de julho, a gente deve começar a repaginar de novo os bairros, as nossas rótulas, com flores também para dar uma melhorada. Nesse momento estão fazendo a roçada, que é a limpeza, que é fundamental, que é mas básico, depois a gente vai começar com um replantio de flores, né? Prefeito, antes de encaminhar para o final, eu tinha prometido 40 minutos, já temos 50 minutos já de live. Eu queria falar um pouquinho sobre, eu na realidade... receber um salário melhor, então, nessa... Queria só saber da sua opinião em relação às eleições desse ano, né? A gente não sabe aí se vai ter, quando vai ter, tem gente defendendo que seja unificada com as eleições de 2022, enfim... o senhor acha que teremos eleições nesse ano? Temos condições de ter a eleição talvez prorrogada, adiada por alguns meses? Ou a ideia realmente seria unificar junto com a de 2022? Qual a sua opinião? Então, Poxa, eu acho que nesse momento até é um momento ruim de falar em eleições, né? Nós estamos focados aí no cuidado da população, eu estou focado nesse processo de cuidado das pessoas em relação à pandemia. Quero te dizer que a principal preocupação do Congresso, e eu acho que de todos deveria ser esse, né? Havendo eleições, acho que se for para ter eleições esse ano tem que ser dia 4 de outubro, né? Porque a eleição pode ter contato? Não. Se você começar aí às 5 horas da manhã, for até meia-noite, fizer 2 dias de eleição, você consegue distribuir a população nesse processo bastante amplo em relação a essa questão, né? Eu não vejo necessidade de postergar. Se você fizer uma agenda aí dia 3, dia 4, amplia a votação, não precisa... O que vai ter que trabalhar é o cuidado, máscara, higiene lá, né? As pessoas quando saem aperta a tecla, já passam álcool e gel, tem uma estrutura nesse sentido, não vejo problema de fazer a eleição. Esses dias alguém me perguntou, prefeito, o que o senhor acha da unificação das eleições? Eu acho que o Brasil deveria unificar as eleições, né? Mas eu não defendo que aconteça agora, porque eu não quero ser beneficiado por isso. Eu acho que é desnecessária essa questão, né? Eu acho que a unificação deve acontecer, né? Mas eu não vou defender isso agora, porque eu não me vejo como beneficiado desse processo agora. O problema é que aqui a gente está numa situação razoável, né, prefeito? Agora, se pega um grande centro como São Paulo, por exemplo, a gente não sabe como é que vai estar a situação lá até outubro, né? E aí complica para a gente saber o que vai acontecer em relação a isso e em relação a tantas outras coisas também, né? Na verdade, o calendário, pelo que eu sei, nem parou, né? O calendário eleitoral. Não continuou, está rodando, né? Exato. Então, o que eu tenho acompanhado muito pouco, né? Acho que a minha última ação que eu acabei tendo eleitoral foi a minha filiação, depois eu acabei nem falando mais de eleição, né? Então, de lá para cá, a gente praticamente foi dia 12 de março, dia 13 a gente já teve a primeira coletiva sobre a questão do coronavírus de manhã, já começou a discussão lá no Salão Nobre, e aí de lá para cá a gente não parou mais, na outra semana continuou, e a gente se envolveu nesse processo de tal ponto que esses dias alguém me disse que já foram quase 60 lives, né? E fora as gravações, então eu não parei um dia de lá para cá, então não tive de fato tempo para discutir eleição. Prefeito, que mensagem o senhor deixa agora para o blumenauense nesse período de Covid-19, ainda de algumas incertezas aí, que mensagem que o senhor deixa para o blumenauense nesse momento? Eu diria assim, uma mensagem de otimismo, né? Nós estamos bem enquanto cidade, temos desafios, temos problemas, né? Eu acho que aqui não dá para dizer, nós estamos não é isso também, né? Mas nós estamos bem, a cidade está estruturada, os nossos serviços de saúde estão funcionando bem, mas isso também é resultado do apoio da população, as pessoas estão nos ajudando. Então, a minha mensagem é de otimismo, de que a gente tem e vai vencer o coronavírus, né? Mas, claro, com cuidado, com zelo, com respeito
ao distanciamento social. Quem precisar trabalhar tem que trabalhar, precisar sair de trabalhar tem que trabalhar. Claro, com cuidado, quem tem lá comorbidade, quem é da terceira idade, mas vai acontecer esse retorno à atividade. Se nós tivermos o distanciamento social, os hábitos de higiene, usar álcool em gel, a gente vai vencer, né? Eu acho que nós estamos vencendo e vamos continuar vencendo. Eu acredito nisso, acredito na população de Blumenau. Eu vejo Blumenau uma cidade aguerrida, né? Uma cidade que venceu muitas e muitas batalhas. Uma delas foi a de 2008, né? Onde a água baixou, depois de uma semana a gente nem via mais nas regiões onde tinha lodo, que tinha tido uma enchente, tinha tido um deslizamento ali. Esse é o espírito de Blumenau. E eu tenho certeza que mesmo que esse desafio aconteceu em nível de Brasil, né? O espírito do blumenauense não mudou, né? O espírito de superação, o espírito de luta e o espírito de fé em Deus e fé na família, né? Eu acho que nesse espírito a gente tem condição de vencer, respeitando aí aqueles ensinamentos científicos também, do cuidado, dos protocolos que são essenciais nesse processo. Eu acredito que Deus tem nos protegido, nos guardado nessa caminhada, tenho muita fé em Deus, né? Acredito na sabedoria e no discernimento que Ele pode dar a mim, a você e a cada um de nós que está acompanhando para a gente vencer também e tomar as decisões certas, né? Porque a receita não está pronta, né? Nós estamos construindo a receita, né? Os gestores municipais, os gestores estaduais, os gestores federais do mundo inteiro, né? Os médicos do mundo inteiro estão construindo essa receita. Cada dia a gente coloca uma letra nessa bula para a gente poder chegar ao final dela com um resultado, eu acho que uma equação de vitória. Esse é o meu desejo. Maravilha. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado por atender o convite aí para esse primeiro Papo com Pancho. Espero que a gente saia dessa para uma melhor, né? A gente quer que a normalidade volte, seja ela qual for, e que a gente se adapte a ela, né? Isso que é importante, que a gente possa fazer, trabalhar e exercer as nossas funções para que nós cresçamos, para que nossas famílias cresçam e para que a cidade cresça também. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos que acompanharam a esse primeiro Papo com Pancho, e na próxima semana, terça-feira à noite, trago outra entrevista para a gente aqui no Facebook e no YouTube também. Um abraço a todos, obrigado, prefeito, até mais. Um abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado.